Olha aqui. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 14 anos depois da última vez em que abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas, de volta à ONU, com um discurso... Atenção, extrema-direita, pode roncar e fuçar, à vontade. Mas um discurso espetacular, sem falhas, em nada. Ah, ele defendeu o fim do embargo a Cuba, mas essa é a posição do governo brasileiro histórica. Isso não é do governo Lula. Só não se tratou disso nos 4 anos em que a gente passou mergulhado no esgoto. Fora isso, é a posição histórica do Brasil. Em relação à guerra, olha, Vólio Bene, a guerra da Ucrânia, em que o Lula falou da necessidade de tentar se articular a paz. E, claro, né, alguns... Nos Estados Unidos, os guerreiros, aqueles que gostam de jogar bomba nos outros, são chamados falcões, né, os falcões do Pentágono. E aqui no Brasil a gente tem alguns que se pintam de especialistas em estratégia, não sabem nada. Sabem nada. Há até quem traduza discurso de secretário de Estado dos Estados Unidos fingindo que a ideia é sua. É uma vergonha. Não são falcões, Vólio Bene. Os nossos falcões são chamados de carcarás. São alguns carcarás metidos a estrategistas. Né, que, Lula, que tem a Ucrânia, não sei o quê. O Zelensky discursou hoje também. Discursou. E quem falou ali foi o Zelensky de verdade, não o Zelensky da imprensa americana, nem o Zelensky desses idiotas. Foi lá lamentar o fato de não ter arma nuclear. É? Não, isso não torna Putin bom. Continua a ser um autocrata, cometeu ilegalidade, invadiu outro país. Tudo ruim. Tudo ruim para o Putin. Mas é preciso botar a bola no chão e é preciso, sim, que se fale de negociação. Sim, o Lula fez um discurso impecável. Impecável, verdadeiro, sem fake news. Ganhou adesões importantes para a reforma da ONU, do Conselho de Segurança da ONU. Ah, isso é só retórica. Bom, esses ambientes não é para tomar decisão. Vem cá, me dá o despacho aí, Vólio Bene, traz aqui que eu vou assinar a reforma já. Não é assim. É um espaço de debate. Sim, nós temos um presidente por qual o resto do mundo dá atenção. Ah, mas essa Assembleia Geral, na verdade, dos 5 do Conselho de Segurança, só o Biden estava lá, o titular, né? O presidente-chefe de Estado. É verdade. Só que o fato, por exemplo, de China não estar lá, isso demonstra que a ONU precisa realmente se reformar. A Índia não está no Conselho de Segurança, mas também não estava lá. O chefe de Estado. 1/3 da humanidade não estava lá. Então alguma coisa está acontecendo e essa ONU precisa ser reformada. E, portanto, o discurso que o Lula fez há 20 anos e o último discurso que ele fez há 14 anos, em 2009, já estavam certos. 2010 ele não foi por causa da eleição. Já estavam certos. E eu vou trazer aqui um trecho. Ao longo do programa, não vou ficar, tem muita coisa a falar, e ao longo do programa nós vamos voltar ao discurso. Eu vou fazer esse editorial primeiro aqui, destacando aquele que eu considero realmente um trecho importantíssimo, e nós vamos ver se o que ele falou é verdade ou é mentira. Será que é verdade ou mentira? Não, é verdade, aplaudido 7 vezes. Né? Interrompido por aplausos. Né? Foi muito tietado, todo mundo querendo falar com ele. Aqui no Brasil eu li coisas na linha assim, o Lula tentando parecer importante. Não, ele é importante. Mas você já bateu muito no Lula, mas nunca desse modo. Até para bater precisa ter inteligência. Isso é burrice. Burrice, querer negar o óbvio.
Não é? Tá lá. Bolsonaro foi ano passado comendo 24 horas em Nova York e ninguém queria falar com ele. Porque não falou nada, porque não tinha o que dizer. Nós vamos voltar, insisto, várias vezes ao discurso, mas eu quero botar um primeiro trecho em que ele fala da desigualdade. Será que o que ele está falando aqui é verdade? Será que faz sentido? Solta aí, vai lá. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. Se irá fazer todas as refeições ou se terá negado o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar diariamente. Se terá acesso à saúde ou se irá sucumbir a doenças que já podiam ter sido erradicadas. Se completará os estudos e conseguirá um emprego de qualidade ou se fará parte da legião de desempregados, subempregados e desalentados que não para de crescer. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. Olha, impecável. É fato ou é fake que a fome atinge 735 milhões de pessoas? É fato. São dados da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O mundo está cada vez mais desigual, como ele diz. Os 10 maiores bilionários possuem 40% do que tem os mais pobres. O relatório Lucrando com a Dor do Oxfam confirma que é isso mesmo. Também, segundo esse documento, existem 2.600 bilionários com fortuna estimada em 12,7 trilhões de dólares, 14% do PIB global. O fato de eles serem trilionários, bilionários, não quer dizer que também são responsáveis. Quer dizer sim. Quer dizer sim, porque o quanto de riqueza do mundo não é infinito. Ele é finito, é uma quantidade finita. E se tem esse pouco com tudo isso, tem gente sem. E se eles distribuírem pura e simplesmente, não seja idiota. A questão não é distribuir pura e simplesmente. É saber, então, como essa concentração de riqueza pode ser revertida em benefício dos mais pobres. Porque esta sociedade dos muito pobres também fez essa riqueza, ou não? Ou a mão de obra barata dos países muito pobres não resulta em riqueza dos bilionários. Se você não entende como funciona a economia, você vai dizer que não. Que essa coisa assim, não, é meritocracia, tudo depende dele, ele fez tudo sozinho. Não, não foi. Não foi. Deixa de ser cretino. Como é que faz para tornar esse mundo menos iníquo? E essa é uma questão que os países têm de se colocar. Mas o Lula não está fazendo um discurso ingênuo. Ele também chamou a responsabilidade os países ricos. Por exemplo, no que diz respeito ao aquecimento global, ao desequilíbrio climático, como se diz agora.
Então ele disse lá, os 10% mais ricos, em outro trecho do discurso, da população mundial são responsáveis por quase metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Verdade absoluta, 2 estudos muito sérios. O World Inequality Lab 2021, entre 1990 e 2019, os ricos responderam por 48% das emissões de carbono. Os 10% mais ricos. E do Oxfam, os 10% mais ricos, estudo entre 1990 e 2015, 52%. Então não se pode distribuir igualmente as responsabilidades. Isso aqui é dado. É objetivo. Não é questão de opinião. Não é qualquer babaca, babão de extrema direita que pertence ao grupo do Zap, com teorias conspiratórias, vai falar, é mentira. Quem está falando que é mentira? De onde você tirou que é mentira? Eu estou dizendo de onde eu tirei que é verdade. Não adianta espernear, tem gente que não percebeu que o mundo em que circula já é insustentável. Se continuar insustentável para você ainda, não será para as outras gerações. Falou do desmatamento da Amazônia. Ao longo dos últimos 8 meses, o desmatamento foi reduzido em 48%. É verdade, são dados do INPE, da Amazônia. Mas nós vimos que no Centro-Oeste cresceu, nós temos que falar tudo aqui. Tem a chamada Agenda 2030 para chegar ao desenvolvimento sustentável. Aí o Lula disse, estamos na metade do período de implantação e ainda muito distantes das metas definidas. A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável caminha em ritmo lento. Sim, é verdade. 169 metas estabelecidas para atingir 17 objetivos e nós estamos, cumpriu-se, o mundo cumpriu apenas 1/3 disso. O Globo fez um levantamento do que é verdade e o que é mentira e botou ali que é uma coisa em termos, que o Lula disse, não é bem assim que ele falou. Há 20 anos o mundo ainda não havia se dado conta da gravidade da crise climática. Aí se aponta, não, em 1992 já teve a Eco 92 no Rio, já se falava de desequilíbrio climático. É verdade. Agora, não tinha urgência que tem agora. Nós estávamos vendo as catástrofes que vemos, como vimos no Rio Grande do Sul, como vimos na Líbia. Não, né? Agora elas estão presentes. Lula falou das conquistas brasileiras. 87% da nossa energia elétrica provém de fontes limpas e renováveis. A geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol e biodiesel cresce a cada ano. Só tem uma imprecisãozinha aqui. O ano passado caiu a produção de biodiesel. Fora isso, todo o resto, tudo é absolutamente verdadeiro. Um discurso contra a pobreza, contra o aquecimento global, chamando a responsabilidade dos ricos, falando da necessidade de se articular a paz. Um discurso que honra o Brasil e a diplomacia brasileira. E Cuba já disse, para de ser idiota. Porque essa é a posição histórica do Brasil. E quanto à Rússia, Ucrânia, aí nós vamos passar por isso ainda hoje. E há outros trechos verdadeiramente soberbos do seu discurso que nós vamos ouvir. É que tem muita coisa, eu quero falar de Bolsonaro, documento, Mauro Cid, o Toffoli, que disse que é ilegal afastar o juiz Zap. Tem um monte de coisa importante aqui. Nós temos que falar ainda daqueles estudantes que foram expulsos, como eu pedi ontem, e que tem um hino que é a apologia do estupro. Tem muita coisa para falar. E voltaremos ainda a Lula e aquilo que é uma agenda importantíssima. Goste a extrema-direita ou não, e ela não gosta, o fato é que o Brasil realmente está de volta. Né?
e resta a extrema-direita roncar e fuçar de ódio. É uma pena? É uma pena em si, que diz coisas ruins. Mas é surpreendente? Absolutamente não é surpreendente. Né? A gente sabe onde essa gente estava até o ano passado. E o que ela defendia até o ano passado. Com coisas até cômicas. O Paulo Guedes, lembra quando ele foi a um podcast dizendo que o Brasil ia virar uma Argentina, uma Venezuela em 6 meses e uma Argentina em 3 anos? Ou o contrário, tanto faz. Voltou lá para dizer que o Brasil, tá pronto para voar. Só que ele disse, e sabe quem é o responsável? Eu. É uma gente também cômica. Mas quando é cômica, vá lá. O problema é quando é virulenta, criminosa mesmo, né? E tenta romper os liames da democracia. Aí é a cadeia, né? Que é para onde já estão indo e vão, todos. No mais, que o Brasil coloque, sim, para o mundo aquelas que são as urgências a que o mundo tem de responder. Não é? Até porque a ONU tem de se rever mesmo, porque está perdendo relevância, inclusive, para blocos outros que estão se formando, como os BRICS, por exemplo. Então é preciso rever as suas prioridades. Tá bom? Ainda voltaremos a Lula.